prazer estarmos juntos neste momento. É o momento de nós estreitarmos a nossa comunhão, aproximarmos mais uns dos outros através do louvor e adoração. Esse é o nosso primeiro culto online. E eu gostaria que você abrisse já o seu coração, deixasse o Espírito Santo fluir. E eu creio que milagres irão acontecer hoje. Uma experiência nova em que Deus irá se fazer, já está presente. Vamos adorar o nosso Deus, agradecer o nome do Senhor, declarar que somos totalmente dependentes desse Deus maravilhoso, que nós o adoramos. Glória te damos, Senhor. Levante as suas mãos, adore o Senhor. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos ensine. Ensina-me a sentir seu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Só tu és, Senhor Jesus. Jesus, tu és o pão
Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos do tribunal. A nossa casa está ganhando uma importância assim exorbitante. Se o Senhor não edificar a casa, com todos os cuidados que a gente tem tomado, se o Senhor não tomar as rédeas das situações, se não guardar a sua casa, fazer a sua casa ou a fortaleza ou oásis, será tudo inútil, todos os nossos esforços. E este é o momento de você abençoar a sua casa com mais um louvor, adorando o Senhor. É uma nova chance de dizer: Senhor, a minha casa é filial dos céus. Repita isso comigo: a minha casa, repita comigo: a minha casa é filial dos céus. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Se você está se sentindo tocado aqui na presença do Senhor, ofereça um forte aplauso ao Senhor. Glórias a ti, Deus. Amém. E... Vamos lá, Leandro? Amém. Vamos lá, dentro do que eu creio que dentro do que nós estamos vivendo, nessas circunstâncias, né, de termos que ficar em casa, nada melhor do que nos apegarmos ao Senhor ainda mais, nos lançarmos ainda mais aos braços do Senhor, como diz esse louvor. Amém. Porque não há lugar mais seguro do que estar nos braços do Senhor, do que estar na presença de Deus, do que poder adorá-lo, louvá-lo, engrandecer o nome dEle. Vamos declarar isso agora? Estamos seguros em teus braços, Senhor amado. Oh, Senhor Jesus. Seu amor perfeito sempre
pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, descanso, Senhor. Estamos seguros, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, descanso, Senhor. Em teus braços é, em teus braços é o meu descanso. Louvado seja teu nome. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Senhor, descanso, Senhor. Caio em sua graça, caio de novo em paz. Caio em sua graça, e caio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, descanso, Senhor. Oh, Senhor. O teu nome exaltamos, os teus braços, Senhor, é o nosso socorro, o nosso sustento, Pai. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, amado. Guarda, Senhor, proteja-nos, Pai, que possamos sim
Sabe, Bruna, sabe, Leandro? Sabe vocês que estão vendo, assistindo essa live? Isso me dá uma saudade muito grande. Me arremete para os nossos grupos de vida, onde foi o útero do que está acontecendo, que gerou a nossa igreja. E não podemos fugir dessa lembrança ao ler esse Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa. E me leva a uma distância maior quando as igrejas se reuniam em casa, devido às perseguições, e a igreja nunca parou. A cada desafio, a cada momento adverso, a igreja se fortalece mais. Eu creio, Bruna, eu creio, Leandro, eu creio, você que está assistindo, que nós seremos muito mais fortes nesse momento. Muito mais fortes. Amém. Eu quero orar agora pela palavra que vai ser ministrada e eu conto com a sua atenção. Como estamos numa igreja, a atenção voltada para este momento. E eu digo, Senhor Deus e Pai, como diz o salmista no Salmo 92, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, apesar do momento crítico que estamos vivendo, desta quarentena que nos foi imposta, mas estamos sentindo a Tua presença, a necessidade de comunhão, e será estreita esta comunhão através da Sua palavra, Senhor. Este momento será temperado com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. De abrir a palavra, porque é um dos salmos, ou o segundo salmo em maior ibope na Bíblia. É o Salmo 92, em que já foi usado, creio que nas orações de todos. Mas eu quero me deter tão somente no versículo 10. Salmo 92, versículo 10 apenas, que diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Repito, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Pois bem, vamos entender a realidade deste momento a partir deste versículo, em que o título dessa mensagem vai ser o versículo 10, que nós lemos do Salmo 91. Este versículo, como todo o Salmo, mas explorando para este momento este versículo, ele é usado assim exorbitantemente como um argumento que nos torna imbatíveis, que faz da nossa casa uma fortaleza inatingível. Esse salmo não é só uma defesa, mas é uma bola propulsora para a nossa fé. Sendo que este pensamento divulgado, se não colocarmos a palavra e o poder de Deus, pode ser colocada a palavra e o poder de Deus em xeque. Porque esta pandemia do Covid-19 está cometendo cristãos também. O que fazer? Como explicar para o povo de Deus e para explicar para aqueles que não entendem a palavra? Eu quero fazer um breve histórico, que você deve ser melhor do que eu nisso, com certeza. O que é uma epidemia? Epidemia é uma doença que, surgindo subitamente numa localidade ou região, ataca rapidamente, simultaneamente, muitas pessoas. O que é pandemia? É uma
epidemia em maior proporção que espalha-se em abundância excessiva, portanto, ultrapassa a epidemia. Sim. Um detalhe, ambas dominam, preste bem atenção, ambas dominam e mudam hábitos e costumes e espíritos. Cito algumas das principais pestes ou pandemias que desembarcaram no Brasil. No século XVII, a varíola, que abriu cemitério até na Praça 15. Hoje, quando se faz escavações, como fez do VLT, foi encontrado um sítio arqueológico que tinha um cemitério de pessoas que morreram nesse período. Em 1849, a peste amarela, que causou a morte de 20 mil pessoas a cada verão. Na Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola. O vírus existia, os militares americanos contraíram esse vírus no fronte e levaram para o solo americano mutado. Em 1918, esta gripe, a gripe espanhola, chega ao Brasil, desembarca no porto de Recife, e o navio que atracou no porto de Recife, que contaminou a cidade de Recife e, obviamente, o estado de Pernambuco, atracou em vários portos brasileiros e propagou essa peste, tornando uma pandemia. Os cadáveres foram colecionados de tal ponto que não tinha como fazer uma estatística, uma contagem do número de cadáveres, número de mortos. Foi lançado mão de um expediente. Esses cadáveres foram levados para lugares distantes dos centros urbanos e foram queimados. Por isso o nome da cidade de Queimados. 5% da população mundial pereceu. O novo coronavírus, que faz parte da família do SARS e dos MERS, e esse é o SARS-2, se manifestou na China em 31, oficialmente, 31/12/19. Chegou ao Brasil no dia 26/2/2020, em Brasília, através de uma pessoa. E esta pessoa infectou mais 2 pessoas, parentes próximos. Ou seja, foi considerada uma transmissão local, restrita somente aos componentes daquela família. Pois bem, deste grupo de pessoas, desta família, ela evoluiu para outras pessoas, contagiou outras pessoas, já se transformou numa transmissão comunitária. Da transmissão comunitária, ela ganhou uma proporção maior e infectou vários lugares, ainda sob estatísticas. Então, foi promovida a epidemia. De epidemia, ela perdeu o controle e agora se tornou uma pandemia. Agora vamos falar biblicamente a origem da epidemia, ou das epidemias ou das pandemias. Quando começou? Quando foi a primeira praga? A palavra do Senhor diz em Gênesis 3, 1-4, que o Senhor advertiu o casal matriz da humanidade, protótipo, no sentido de que poderiam desfrutar de tudo que estava à sua disposição, menos de uma árvore, do fruto de uma árvore. Essa advertência não foi levada a sério e deu origem a uma pandemia e as suas consequências tornou-nos herdeiro. A praga que abateu sobre Adão e Eva foi promovida a pandemia, tornando-nos herdeiros. Em Gênesis 3, 14-19, diz o seguinte: então o Senhor disse à serpente:
as consequências da desobediência. Sobrou para todo mundo, inclusive para nós. Quando você encontrar Adão e Eva na glória, você pede perdão a Deus e os homens fazem um corredor polonês e lixa, puxa o cabelo, que briga de mulher é feio a beça, né? Puxa o cabelo, rasga a saia, então... Mas vamos lá, voltar. Só um momento de descontração. Então o Senhor, versículo 14 de Gênesis 3. Então o Senhor disse à serpente: primeiro, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos. Então ela era doméstica, ela não era selvagem. Isso dá uma boa pregação, viu, Leandro? E entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E quanto à mulher? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a você, Bruna? Sobrou para você também. Você, quando teve Miguel, teve dor. Pode falar muita? Muita. Amém. Obrigado por ter abençoado a pregação. Versículo 16. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Gostou, Leandro? Mas sobrou para você também, Leandro. É interessante. Algumas mulheres, eu considero, desejo realmente de mulher, não é quando ela deseja comer lagosta, camarão, um contrafilé, é quando ela deseja comer telha, terra. Isso é o verdadeiro desejo. Tijolo. Obrigado, Leandro. Você tem liberdade de opinar, tá? Então, Leandro, para você, Adão, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra. Por sua causa, em fadigas, você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Sobrou para a terra também. E a terra, durante os dias de sua vida, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Leandro e homem de Deus, no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Sobrou para todo mundo. Não houve isenção de punição. O interessante é que eu lembro aqui de que você é pó e ao pó voltará. Uma certa vez, um traficante renomado, respeitado, aceitou Jesus e passou a frequentar a igreja da sua comunidade. Até o pastor teve a pretensão de usá-lo na obra devido ao seu desempenho, seu envolvimento. E em dado momento, ele sumiu da igreja, começou a ir esporadicamente até que sumiu da igreja. E o pastor, subindo pelas vielas, deparou com ele, armado na sua posição de traficante. E falou: ô irmão, mas você voltou para o tráfico por quê? Ele falou: eu estou baseado na palavra. Eu sou o pó e voltei ao pó. Sem graça? Quem sabe? Mas pelo menos deixa aparecer a pontinha do dente. Amém? Então nós tornamos herdeiro desta praga. A praga da desobediência. A praga original que você já traz no seu DNA. Isso é inevitável. Então, agora vamos entender a diferença de praga gerada por Deus e a praga gerada pelo homem. E sempre o homem foi o causador. Mas entendamos o seguinte: todas as pragas, todas as pandemias lançadas por Deus foram destinados a uma região, aos seus habitantes,
com objetivos próprios e por um determinado tempo. Como se tem algumas pragas que desembarcaram no Brasil. Peço licença para tossir, mas eu estou bem, tá? Vamos o grupo de 10 pragas. O grupo de 10 pragas que o Senhor lançou sobre o Egito. Que se encontra em Êxodo 7, do versículo 14 ao versículo 29. Nós vamos tratar um pouquinho mais à frente sobre essa praga. Só estou citando. Uma segunda praga, e tem outras. O levantamento do censo feito indevidamente pelo rei Davi, contrariando a vontade do Senhor. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Do versículo 1 ao 9. Nós não vamos ler, depois fica como dever de casa, tá bom? Para nós ganharmos mais tempo. E o Senhor usou de misericórdia, oferecendo a Davi opção de castigo. Vamos ver, isso eu faço questão de ler. Em 2 Samuel 24, versículo 12, 15, diz o seguinte: Gade, o profeta, foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome? Primeiro, no versículo 12, para nós entendermos melhor. Vai, diga, isso o Senhor falando a Gade, diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que eu execute contra você. Agora sim, versículo 13. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra. Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Obrigado. Água ungida. Orada por 70 pastores. 7 sexta-feira, meia-noite. Versículo 15. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde amanhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Você vê. Um momento, aquele momento era um momento decisivo e que requeria de Davi uma decisão imediata. Deus não permitiu que Davi hesitasse. Decida agora. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Este momento que nós estamos passando é para que você decida agora a tua sorte. Deus te oferece opções, não sei quantas, mas tem te oferecido. Este é o momento de nós revermos os nossos valores, a forma de servirmos ao Senhor, de não fletarmos com Deus e nem sermos ficantes com a palavra. Davi tinha os seus defeitos, e não quero explorar os seus defeitos, porque quando eu falo de Davi, eu estou falando de mim, estou falando do Leandro, estou falando de Bruno, estou falando de você. Mas uma coisa ele tinha um senso de assumir a sua total responsabilidade sobre aquilo que ele fazia. Ele não agiu como Adão, que transferiu para Eva a responsabilidade de ter sido induzido a cometer aquela falha. Ele tomou uma decisão de ir até erguer um altar na eira de Araúna, e quando cessou a praga, no versículo 18 diz o seguinte: naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vai e edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto
que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto ao rei. Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor, Deus, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Vale a pena nós olharmos e entendermos que nós estamos vivendo um momento de transferência de responsabilidade, que na realidade é sinônimo de covardia. Davi se dirigiu àquele homem, um homem generoso, um homem que levava-se a crer que ele não era um servo tão apurado de Deus, porque no final do versículo 22 ele diz que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta, mas ele temia aquele momento. Então o que? Ele pretendia dar a sua eira, bem como bois para o holocausto. Essa generosidade muitas vezes a gente encontra no mundo, mas no meio evangélico a gente não encontra, lamentavelmente. Fica esta lição para nós. Então, este homem, Davi, ele falou: eu quero agir como justiça, já basta o mal que eu causei, a destruição que eu provoquei, as vidas, 70 mil homens que eu provoquei à morte. Eu quero comprar com o valor real. E assim ele fez. O que eu quero dizer que nós temos alguém que pode deter as nossas pragas pessoais, ou familiares, ou epidemia, ou pandemia. Basta nós assumirmos as nossas responsabilidades diante dos homens e diante de Deus. Um alerta. A nossa responsabilidade em termos de assistência não resume-se ao presenciável, ao culto presencial. A fidelidade ela pode ser exercida e deve fora das quatro paredes. Há muito tempo, desde que eu entendo por gente, que eu gosto de racionalidade, eu vejo sempre alguém falar, até nas escolas bíblicas que eu frequentei, que a igreja não se resume a quatro paredes. Este é o momento, povo de Deus, Bruna, Leandro, de nós darmos vida àquilo que nós falamos. A igreja existe dentro de você, você é templo do Espírito Santo, a igreja vive na tua casa. É um tempo muito bom que nós estamos vivendo. Quem entender isso, quem tiver consciência espiritual disso, este é o momento de não transferir responsabilidades. Aquilo que nos compete, não deixar outro custear, é para nós fazermos. Isso em todas as áreas, inclusive na que você está pensando, sim, de fidelidade, de dízimos e ofertas, sim. Embora eu não queria tocar nesse assunto, mas eu aprendi com o Bispo Roberto, fundador da nossa denominação, que todo bom culto tem que ter bom louvor, boa oferta e boa palavra. Compõe um culto de adoração ao Senhor. Então, vamos a uma outra parte. A praga pessoal. Eu falei que cada um tem uma praga pessoal. Sua praga. A praga de Jó. Jó
capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas fica também como dever de casa. O que Jó perdeu sendo um homem justo, aparentemente sem merecer, perdeu filhos, perdeu propriedade, mas lá no último capítulo ele fala o seguinte, ele foi preciso passar por tudo isso, porque ele fala, eu só te ouvia falar de ti, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Este momento é um colírio para os teus olhos. É para arregalar, dilatar suas pupilas espirituais. A idolatria a Baal Peor, o Senhor da Fenda, divindade moabita adorada no Monte Peor, isso em Números 25, 1 a 16. O ato de um judeu descumprindo a ordem, preste bem atenção, responsabilidade intransferível. O Senhor mandou executar todos os moabitas. E um judeu levou uma mulher para onde estava reunido em assembleia. Ou seja, não era para ter sido eliminado todos, inclusive a mulher. Deus foi claro nisso, depois você leia, por favor. E o sacerdote Finéias, quando viu aquele quadro e o povo chorando, pranteando, ele tomou a iniciativa de pegar uma lança e transpassar ambos, a contaminadora e o contaminado. Nós precisamos ter coragem de encarar o que está nos contaminando espiritualmente. E eliminar, executar. E contra nós, não ser um kamikaze espiritual, um suicida, mas dizer, assassinando a nossa velha natureza, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e esta é a razão do meu viver, já não sou eu. É isso. Em todos esses casos, o Senhor tornou-se favorável, tornando-os mais forte depois das pragas e das pandemias do que era. Existiram outras pragas, sempre para melhorar e para aprimorar o conceito sobre o que é Deus e o que é ser o povo de Deus. Neste momento nós estamos aprendendo o que é ser povo de Deus. Não é ser povo de Deus dentro da igreja, é ser povo de Deus nos nossos domicílios. Todas as pragas enviadas por Deus foram neutralizadas, anuladas, quando o homem atendeu às prescrições divinas. Saliento o grupo de 7 pragas, eu quero trabalhar a última praga da morte dos primogênitos, em Êxodo 7, 11, se não me falha a memória. Não ache antes de mim, por favor, me aguarde. A 10ª praga, Êxodo 12, perdoe-me, foi quando a instituição da Páscoa. Você observe que a primeira iniciativa de Deus preparando o seu povo para esse evento de deslocamento do povo judeu do Egito, ser devolvido à terra prometida, a Palestina, que levou 40 anos, o primeiro passo foi a instituição da Páscoa. Dentro de casa, do lar. A Páscoa não foi instituída em sinagoga, em igreja, em santuários. Não, a Páscoa foi instituída em casa e em terra estrangeira. Quero te falar uma coisa, meu irmão, ou simpatizante da palavra, enamorado, ou aqueles que estão de férias espirituais.
que a Páscoa, a nossa celebração de Santa Ceia, é em terras estranhas. A Páscoa definitiva e eterna será com a boda servida pelo próprio Cordeiro. Então, dê importância à Santa Ceia. A instituição da Páscoa, o primeiro item da preparação. A segunda, a senha para a proteção da casa. O sangue do Cordeiro Pascal imolado deveria ser passado, no versículo 22, usando o isopro, a planta, para aspergir, para ser aplicado nas vergas, ou, como está na minha versão que estou usando, a NA, viga superior da porta e nos ombreiras, cada uma das peças laterais da porta dos caixonetes. Não era só na viga superior, mas em todo o conjunto que compõe a porta, exceto a porta. Para que fosse uma identificação. A terceira medida, em Êxodo 12, 22, nenhum de vós saia da sua casa até pela manhã. Gente, Deus ordenou, através de Moisés, que ninguém saísse de casa enquanto essa praga permanecesse. Gente, nós somos submissos à leis do país, às autoridades legitimamente constituídas, não importando o seu credo religioso, porque elas foram constituídas e instituídas por Deus. Obedeçam, não saiam de casa. Não saiam de casa. Aqui está se invocando o aspecto espiritual, mas trazendo para os nossos dias é um aspecto espiritual e também um sentido coletivo de sociedade. Ah, mas meu irmão, eu perdi não, o Senhor levou 2 pessoas queridas, próximas a mim, eu não fui ao sepultamento. Pedi desculpa, porque não é o momento para isso. Eclesiastes diz que há tempo de abraçar, há tempo de estar afastado. Esse é o tempo de estarmos íntimos, mas distantes. Leve a Bíblia em consideração e evitaremos muitos males e muitos danos. Pois bem, em Atos 2,46, diz o seguinte: todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Interessante que aqui cita o templo 2 vezes, necessariamente obedecendo essa ordem, antes da casa, nos nossos lares. Por quê? A minha casa, a sua casa, a casa de vocês, depende da casa do Senhor. Mas a sua casa não pode ser despesada, porque a igreja começa na sua casa. Institua a Páscoa. Prepare-se, guarde-se, goze da proteção do Senhor, que a senha que venha trazer proteção seja o teu pronunciamento, o seu testemunho acerca do sangue do Senhor Jesus. A igreja é necessária, indispensável, mas sua casa é importante. E este é o momento que eu creio que muitos que não davam importância à sua casa estão dando. Eu já estou quase terminando. Eu sempre falo na igreja, não é novidade, mas para você que está me assistindo a primeira vez, que a hora que o pastor mente é a hora que ele diz que vai estar terminando a pregação. Se o seu pastor faz isso, palmas para ele. Mas normalmente se prega mais 10 minutos. É interessante, é o momento que nós estamos vivendo, em que se coloca a gente em grande prejuízo, em grande vantagem. Foi necessário que o elemento que não pode ser visto a olho nu e nem por qualquer microscópio, tem que ser próprio, o Covid-19,
provocasse esta desordem, este tumulto todo, mudando hábitos, regras de comportamento. Gente, será que nisso a gente não consegue ver o poder de Deus? Imagine se Deus levanta um dedo, uma mão, bastou um elemento mínimo, imperceptível, que mudasse tudo, e eu te garanto que o mundo não será mais o mesmo. E para aqueles que vivem orbitando em torno de Deus, dependendo do Senhor, você não será mais o mesmo depois disso. Será uma experiência um tanto quanto marcante. Tem pessoas que estão ficando estarrecidas com algumas pregações, com algumas entregas que, eis que eu enviei essa praga. Deus não enviou praga nenhuma, me perdoe se você crê assim. As pragas que Deus enviou, Ele resolveu quando o homem decidiu a rever sua posição, como eu citei o caso de Davi. Ninguém tem o direito de falar, eis que eu sou o Deus que envia praga. Não. Isso é de Deus. Isso compete ao Senhor. Mas se você está estarrecido com estes pronunciamentos, isso tem uma finalidade. Transforme esse teu estarrecimento em temor a Deus. Há uns 5 meses atrás, Deus colocou algo no meu coração que eu compartilhei com a igreja, quero compartilhar com os irmãos. Que daqui a 10 anos nós teremos igrejas muito fortes. E vou te explicar por quê. Existe uma preocupação quanto à migração de um lado para o outro, de um ambiente evangélico para outro. Isso é coisa que não me causa nenhum pânico. Eu vejo uma grande vantagem. Por quê? Separei em 3 grupos. O primeiro, os que saíram da igreja de origem vão receber um oxigênio novo aonde estão, numa igreja, vão denominar assim mais vanguardista. E isso sem nenhuma crítica, com todo respeito. Você vai entender aonde eu vou chegar, à conclusão. Os que permaneceram aonde estão vão manter a igreja, a qual não saíram, permitir que elas tenham vida, que a igreja não venha perder o fôlego. Continue. Aqueles que foram para uma igreja, que depois de passar um longo tempo numa igreja, a igreja de origem, uma igreja, vamos dizer assim, mais discreta, mais ortodoxa, se essa é a palavra, me perdoe se eu não encontro uma palavra comum, como a este momento, eles um dia ou voltarão para a igreja de origem e trarão um ímpeto novo, em que a igreja deverá entender e receber isso como uma renovação. Aqueles que permanecerem na igreja a qual foram, estarão contribuindo com a sua formação para a igreja aonde estão atuando. E aqueles que não ficarem na igreja que estão atuando e não voltarem para a sua igreja de origem, irão fundar um ministério próprio, sólido, porque terão base bíblica, terão formação e terão esse ímpeto, esse oxigênio novo. Tudo isto é para glorificar o nome do Senhor, e o resultado será traduzido em milagres, em conversões. Os sinais já estão aí. É um momento eu não sou da denominação tal, eu sou da igreja do Senhor Jesus. Este é o momento de ninguém levantar a bandeira de uma denominação, levantar a bandeira que está o sangue de Cristo ensanguentado. Eu não sou, eu sou de Cristo. Sim, eu tenho como base de operações a Igreja de Nova Vida, mas eu estou aberto ao diálogo, eu estou aberto
Eu não vou me descaracterizar, não vou perder a minha identidade e nem você vai perder. É um momento de cooperação, de interação. É de você pegar o seu Zap, alguma rede e não olhar a barreira denominacional e dizer, meu irmão, como você tem passado? Olha, eu lembrei de você, eu estou em oração. Que isso não seja uma muralha. Nós estamos em grande vantagem. Quem viver verá, daqui a 10 anos nós teremos igrejas assim, espetaculares. Eu creio nisso. Eu creio que é revelação de Deus. E se eu não estiver por aqui, alguém vai ser responsável de dizer, o pastor Jorge estava realmente com a palavra do Senhor no seu coração. Com o Senhor nós não temos prejuízo. Deus tem poder de extinguir este vírus. Porém, nós herdamos a praga original de Adão e Eva, a praga da desobediência. E esta praga, ela foi atualizada no momento da crucificação do Senhor Jesus, no momento que antecedia a crucificação, após Pilatos eximir-se de culpa ou responsabilidade, lavando as mãos e entregando Jesus aos seus conterrâneos. E o povo ratificou, validou e confirmou a praga original, dizendo, em Mateus 27, 25, e o povo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Ali foi atualizada a praga original da desobediência com a adição perigosa da insensatez. Hoje nós sofremos, graças a isso, a essas duas pragas. A original da desobediência e da insensatez diante daquele que é o nosso Salvador. O que fazer no momento desse? O homem, você deve orar, mas o homem é dotado de mecanismos naturais e espirituais. Use-o neste momento. Este momento é oportuno, é necessário. Se diz que é para se guardar em casa, fique em casa. Mas ao ficar em casa, entenda que os anjos do Senhor estão em volta da sua casa e que existe uma identificação que praga nenhum mal chegará à sua tenda. Praga nenhuma. O grande problema é a especulação desse versículo que pode colocar em descrédito. Nós não somos imbatíveis. Nós dependemos do Senhor. A igreja tem por obrigação, você tem por obrigação, nós temos por obrigação, dar uma resposta no mínimo à altura deste status quo. Como? Através da sensibilidade, do amor, da fidelidade, do temor, do compromisso, da união. Isso não precisa ser presenciável. Você pode sentir a presença do Senhor onde você está. Convença a Deus, para finalizar, que com esta experiência do momento, haverá um crescimento, haverá um maturamento, amadureceremos, porque foi preciso este momento, para nós descobrirmos como servo do Senhor a partir da nossa casa. Encerro. Quando Mateus, no capítulo 24, ele fala, entre tantas coisas, no versículo 6, e também Lucas também fala menciona isso, mas ainda não é o fim. Quais são os sinais? Nação contra nação, pai contra filho, no final dos tempos o amor de muitos esfriarão. Esse para mim é um dos sinais mais claros. Não se deixa de igreja, se faz tudo bonitinho, de acordo com os moldes bíblicos, mas não se tem amor. O que fazer? Ver esses sinais e tomar para nossas vidas. Eu quero encerrar citando uma profecia feita pelo historiador Isaías há 1308 anos atrás, em 712 a.C. Isaías 26, 21 é a última referência, é a nossa saideira. Isaías 26, 20 e 21.
Preste bem atenção. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas. Escondam-se por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Não é para provocar desassossego. Tenha a paz de Cristo. Tenha a paz de Deus que excede a todo entendimento. E só pode desfrutar dessa paz aqueles que dão atenção à sua palavra e que faz a sua higiene, não só com álcool em gel ou com outras medidas assépticas, mas é aqueles que higienizam sua vida com o sangue do Cordeiro. Deixa o sangue do Cordeiro passar na sua vida, seja higienizado. A praga original da desobediência e a praga atualizada da insensatez, essa faz parte do nosso DNA, mas o Senhor produz anticorpos naturais. Que o Senhor te conforte, te consolide, te fortaleça a cada dia. E eu oro agora, com todas as cabeças curvadas, coloque a mão sobre o seu coração, que essa casa é sua. Deus amado e querido, olha só, Senhor, como nós somos impotentes, como nós somos limitados. Dizemos que podemos isso, podemos aquilo, usamos a Tua palavra até de forma, depreciadora, tudo eu posso naquele que fortalece, mas há um desafio, eu não consigo colocar a mão dentro do meu coração, Senhor. Senhor, toca no meu interior, Senhor, toca no teu interior, toca no nosso interior. Coloque a mão sobre o seu coração, por gentileza. Em nome de Jesus, você que está vivendo um momento de decepção no seu lar, que não tem prazer mais no seu lar, que quando se dirige ao seu lar é um lugar de tortura, é uma masmorra. Você que está adoentado, que não pode sair do seu leito de dor. Você que está com seus sonhos ruídos. Você que está vivendo sob o signo de Satanás e seus anjos. Você está vivendo sobre o domínio, a possessão do inimigo. Eu ainda creio, eu venho de uma escola que creio que o Senhor é Deus para vencer todas as batalhas. E isso Ele quer começar a partir do seu lar. Em nome de Jesus. Não julgando bala avança. Mas quando o Senhor lançou praga, Ele tinha um destino. Mas quando Ele lança a bênção, Ele tem um destino. E você é um alvo em potencial. As suas mãos não estão encolhidas. Os seus olhos estão fitos sobre você. Congregados e não congregados. Deus tem uma oportunidade, abrace-a como se fosse a última. Essa pandemia tem uma finalidade sim gerada pelo homem. E o homem tem que se cuidar. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Diga, louvado seja o nome do Senhor. Isso passará, meu irmão. Isso passará como todas as outras passaram. Mas deixarão marcas. E eu espero que deixe marca não no seu corpo somente, mas no teu espírito. Em nome de Jesus eu encerro este culto dizendo que a paz do Senhor que excede a todo entendimento guarde a você e a sua vida e da sua tenda em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em Cristo, a paz do Senhor. Até a próxima oportunidade, domingo, 19 horas. Te aguardo. Valeu! Deus abençoe.